No vídeo de hoje, eu vou usar como referência esse maravilhoso livro de 2014 do Henry Kissinger, Ordem Mundial. É um livro onde ele coloca toda a experiência obtida como secretário de Segurança Nacional, depois como secretário de Estado americano, a partir do governo Nixon. O Henry Kissinger foi ele que foi escolhido para secretamente costurar o acordo com os chineses entre 1971 e 1972. Em função disso, em 1973, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz por essa união, uma vez que os chineses consideravam os Estados Unidos o maior inimigo na face da Terra desde a Guerra da Coreia. E o Henry Kissinger vai por 2 vezes, secretamente, sem que ninguém soubesse, usando como estratagema de que ele ia visitar as tropas no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, ele se evade e por 3 dias ele fica na China conversando com o Mao Zedong de como eles poderiam firmar um acordo comercial e evidentemente sem que os russos soubessem. O russo naquele momento era o maior aliado dos chineses. Se descobrisse que eles estavam negociando com o maior inimigo também da União Soviética, sem dúvida que a China sofreria retaliações. O mundo todo fica surpreendido quando aparece a foto do Nixon cumprimentando o, o Mao Zedong, em princípio num estratagema também de levar o Nixon até a China como se fosse um convite que o Mao Zedong havia proposto, dizendo que a China estava aberta a receber quem quisesse conhecer. E aí o Nixon diz, bom, se você está me convidando, então eu vou. Então foi todo um estratagema, mas ali já estava montado toda a ideia de se firmar o acordo comercial. É interessante, uma foto que eu vou colocar aqui, num desses encontros do Henry Kissinger, ele relata isso, o fotógrafo oficial do Partido Comunista, o único autorizado a registrar o momento do encontro com o Mao Zedong, que era professor, né, originariamente era um professor, ele coloca o dedo assim, explicando alguma coisa ali para o Henry Kissinger. E aquilo ali foi o mote que a mídia governamental, para explicar para a população chinesa de que o grande timoneiro, como era conhecido o Mao Zedong, ele havia domesticado o bárbaro. Então veja como ele conseguiu, como professor, ele trouxe o bárbaro para a luz da China, né? Então ele relata isso e diz que depois o Mao Zedong disse para ele, olha, não dá para considerar que vocês já se tornaram amigos, as pessoas vão estranhar aqui na China. Então, por algum tempo, vocês tenham paciência, porque eu vou continuar falando mal de vocês. Então, vejam também como o Kissinger, logo no início do livro, ele mostra que, por exemplo, o Otto von Bismarck, que foi o pai da unificação alemã, já bem tardia ali naquele contexto de segunda década do século XIX, ela só consegue finalmente a unificação ali a partir de 1871, eram mais de 30 pequenos principados, e que desde o século XVIII era muito conveniente deixar todos os principados como se fosse uma confederação, porque assim eles não tinham força para enfrentar seja a Rússia, seja a Áustria, seja a França. O Otto von Bismarck, quando ele costura essa unificação com esses principados, ele que cria a frase que a política é a arte do possível. Então, muitas vezes, quando nós vemos aqui toda uma série de intransigências a respeito de o plano de previdência não deveria ser assim, ficou aquém do esperado, o acordo com isso. Então, essas pessoas, ou por total desconhecimento, por total ignorância, ou por má fé, se esquecem desse fato que o Bismarck dizia que a política é a arte do possível. O Kissinger cita nesse livro também algumas vezes o Edmund Burke. O Edmund Burke também coloca uma questão com relação a... Temos que olhar também para os antepassados, o que eles fizeram se nós queremos
granjear aí uma posteridade. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes frustra os progressistas, porque eles colocam no futuro todas as esperanças, toda a resolução de todos os problemas do presente, e a régua, como se diz, ela está tão alta que as circunstâncias do presente, as dificuldades, seja de recursos, seja de dinheiro, seja de gente, acabam frustrando muitos desses planos. Então eles estão sempre empurrando para frente a resolução de velhos problemas. Enquanto os conservadores, como Edmund Burke, eles vamos olhar do passado, o que nos serve no presente, e vamos resolver aquilo que está dentro da nossa competência para ser resolvido no presente. O Henry Kissinger também, já mais para o final, ele mostra que aqueles estadistas, de fato, no passado, que tinham uma agenda, seja de reformas ou de propostas, eles, de fato, hoje são muito raros. A maior parte daqueles que estão na frente de países importantes, eles são assim midiáticos, eles governam em função daquela popularidade, daquilo que a maré está puxando para um lado e para o outro, e com isso dificilmente eles vão atacar mudanças que precisam de fato ser concluídas e não simplesmente jogar ali pelo espírito ali das massas. Por que o Kissinger chama isso de ordem mundial? Isso é interessante, porque ele diz primeiro, tirando uma certa mitologia a respeito, ele diz, olha, na prática nunca houve uma ordem mundial, ou seja, nunca houve um certo acordo de todas as grandes potências mundiais para ter uma certa estabilidade no mundo. Isso nunca ocorreu, enquanto o Império Romano ainda estava ali lutando para sobreviver, os chineses, por exemplo, estavam isolados do outro lado do planeta, então nada do que a chamada Pax Romana pudesse ser combinada com aqueles países que de fato os romanos conseguiram vencer, mas isso não fazia o menor sentido para a China. Mesmo mais recentemente, quando a Europa se juntou contra Napoleão, aquela força ali contra a expansão napoleônica, na Ásia também a agenda era outra. Então aquilo que foi estabelecido a partir ali do Congresso de Viena ficou restrito àquelas nações europeias. O Kissinger ele mostra que, do ponto de vista do Ocidente, uma mudança radical na questão de medir pesos entre nações que pudessem conflagrar uma guerra foi ali a partir de 1618, quando começa a chamada Guerra dos 30 Anos. Então, o Henry Kissinger foi muito feliz em dar a introdução do livro, mostrando que a Guerra dos 30 Anos, ela, além de ter uma questão de política e de poder envolvido ali entre países como o que seria a futura Alemanha, a França, a Áustria, a Prússia, mas também tem uma questão religiosa. A guerra começa exatamente pela intolerância em relação aos protestantes, aos huguenotes franceses, e numa situação em que houve uma vacância de um daqueles príncipes alemães, há uma disputa de poder entre colocar um sucessor lateral, um primo católico, versus uma pessoa também ligada ao príncipe falecido, que era protestante. E aí, vários daqueles príncipes do futuro Estado alemão passam a defender que não, a gente quer que seja governado aqui por um protestante. As nações católicas acabam entrando nessa disputa para defender também seus interesses. A guerra dura então esses 30 anos e é uma guerra que foi chamada de guerra total, quer dizer, 25% da população dos países ali conflagrados perderam a vida, seja por combates, seja por várias doenças que também cometeram essa população durante o período de guerra. Encerrada a Guerra dos 30 Anos, os próprios países que estavam ali envolvidos chegaram à conclusão de que eles iam se destruir novamente em outras guerras se eles não fizessem algum tipo de pacto.
Isso foi um momento muito conflagrado, foi quando, por exemplo, é, a Holanda finalmente, a atual Holanda, que eram os Estados Gerais, consegue se separar da Espanha, a Bélgica começa um processo também para se separar dos Países Baixos, então havia toda uma fragmentação. A Áustria dominava hoje o que seria ali o norte da Itália e tinha intenções de dominar também os Balcãs, onde depois foi feita ali a Iugoslávia. Você ainda tinha o Império Otomano, então e a Rússia tentando chegar através do Mar Negro para garantir uma saída para o Mediterrâneo. Então era um momento muito difícil naquele contexto europeu, e aí é feita a chamada a Tratado de Westfália, onde se combinou que todos ali teriam pesos e contrapesos e não seria admitido por nenhum dos membros que assinasse aquele tratado que uma nação reivindicando seus direitos próprios invadisse uma outra nação, que isso seria visto como um ato realmente de quebra desse tratado, e todos os outros se voltariam contra aquele que estava tentando crescer no seu território ou subjugar um vizinho. Isso, de fato, teve um resultado muito positivo. Os conflitos acabaram sendo resolvidos nos séculos seguintes com pequenas escaramuças e pequenos conflitos ali de meio de fronteira, mas essa chamada Tratado de Westfália foi muito eficiente. O que o Henry Kissinger mostra é que, mesmo, por exemplo, após a Revolução Francesa, com aquela era napoleônica, de certa forma, esse conceito do Tratado de Westfália estava presente quando foi feita uma grande aliança para limitar o crescimento da França, porque pelo estilo, por exemplo, do Napoleão, eles perceberam que o Napoleão só se manteria de fato como imperador se ele continuamente produzisse vitórias invadindo outros países, porque ele não era um membro natural, por exemplo, da nobreza francesa, nem francês, ele era da Córcega. Então, o Napoleão tinha uma necessidade de mostrar que ele podia sobrepujar esses dados aí do seu passado, né, do fato dele ter tomado a coroa da mão do Papa e se autocoroado. Então, isso é uma coisa que pesava muito no ímpeto do Napoleão. De qualquer forma, essa união daquelas nações contra a França teve êxito, só que a partir do século XIX, apesar de, quando encerra as guerras napoleônicas ali por volta de 1815, só com exceção ali na Guerra da Crimeia, já no fim do século XIX, foi possível sim que várias nações, por mais interesses que elas tivessem em manter o seu poder e ampliar a sua área de influência, mas foi um período razoavelmente tranquilo no cenário europeu. Com exceção ali por volta de 1848, onde vários países enfrentaram revoluções socialistas, mas passado isso, só quando chegamos até a Guerra da Crimeia, de novo, por interesses dos russos de manter aquela região sob o controle deles e outros países tentando limitar o poder da Rússia, acaba havendo a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia ela é importante porque ali surge pela primeira vez dispositivos de guerra, de uma guerra já, vamos dizer, considerada moderna. Você já tem, por exemplo, coisas como são metralhadoras rudimentares, muitas armas automáticas. Então, a capacidade de ação de um exército muda a partir da Guerra da Crimeia. Se nós considerarmos aí o fator da unificação alemã, era a variável que faltava para instabilizar a tal ordem que aqueles países tinham combinado entre si, sem a existência da Alemanha. A partir do momento que a Prússia consegue juntar vários daqueles 30 e tantos principados e forma o Estado Nacional Alemão, todos os outros países sabiam que a Alemanha tinha se tornado o país mais poderoso em termos de recursos, em termos de população, de tecnologia, e isso instabilizou
esse sistema da ordem. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam na linha deles, isolados lá no outro lado do Atlântico, dentro daquilo que eles chamavam de destino manifesto, ou seja, nós de 13 colônias, nós vamos conseguir sim nos estabelecer aqui, e tinha toda uma questão também religiosa de muitos daqueles pais fundadores da Constituição americana. Isso vai ter importância no começo do século XX, mas os Estados Unidos até então estava isolado dessa, vamos dizer, ordem mundial restrita à Europa. A Alemanha também começa a ter uma forte influência nacionalista. Isso não foi só na Alemanha, naquele final do século XIX. Vários países começam a insuflar a sua língua, a sua etnia, e começam a ver as perseguições a muitas minorias, como os judeus, como outros povos antigos ali, que estavam restritos a algumas regiões, e a Europa caminha de fato para um momento de um impasse. Só faltava um incidente que foi, de novo, exatamente por questões sucessórias, quando o príncipe que foi coroado na Áustria, ele acaba, e como a Áustria, como eu já disse, tinha grandes interesses sobre a região que hoje é Sérvia, Bósnia, ele queria estender o Império Austríaco para essa região, ele já dominava essa região quando eles tiraram dali os otomanos, do Império Otomano, que antes dominava a região Croácia, ficou sob o domínio otomano, mas eles conseguem rechaçar, e a Áustria se dava ali o direito de dizer, não, eu que controlo essa região. Por isso que foi um nacionalista sérvio que assassina o príncipe e a esposa à plena luz do dia. Nesse momento, todas aquelas nações que, em tese, elas achavam que havia um equilíbrio de poder, elas acham que, tá bom, existia todo um sistema de auxílio mútuo, então a Áustria deu um ultimato para a Sérvia de que se retratasse, só que isso acaba atraindo a defesa da Áustria, da própria Alemanha, que se junta. Os otomanos acabam também ficando desse lado, e do lado contrário acaba ficando França, Inglaterra, exatamente porque eles queriam se contrapor a esse novo jogo de forças. Começa uma guerra que eles achavam, quer dizer, toda aquela elite política e aqueles militares achavam que seria uma guerra muito curta, muito rápida. E não. Aí aparece o efeito das armas de destruição em massa, que começa a colocar um impasse muito grande, ninguém consegue avançar porque quem tenta avançar é dizimado, e aí que se forma aquela chamada guerra das trincheiras. Por que é importante, na análise brilhante do Henry Kissinger, a questão da Primeira Guerra Mundial? Porque a partir do encerramento da Primeira Guerra Mundial em 1918, diferente do que na Guerra dos 30 anos, os países vencedores não tiveram a grandeza de inserir a Alemanha vencida dentro novamente de uma comunidade europeia para pensar o futuro. Não, eles quiseram de fato humilhar a Alemanha, excluindo a Alemanha, impondo não só pesada indenização monetária à Alemanha, mas impondo uma série de restrições aos alemães que se sentiram realmente humilhados. Então, como o Kissinger coloca, a Primeira Guerra ela não termina ali, porque teria a volta. Os alemães cultivaram esse rancor nas décadas seguintes. A própria subida ao poder do Hitler em 1933 foi pelo voto, ele se torna chanceler não como um golpe de Estado, ele tem um apoio realmente popular. Então, as consequências que culminariam com a eclosão da Segunda Guerra já estavam dadas desde o Tratado de Versalhes, que na verdade nunca foi levado a sério pela Alemanha. A mesma coisa ocorreu com a Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma tentativa de criar essa ordem mundial em que outros países, nesse caso incluindo o Japão, países asiáticos, que aceitariam essa ordem mundial de mediação, mas que também foi totalmente ineficiente, como é a ONU hoje, que virou realmente mais uma ONG para tratar de assuntos aí diversos do que propriamente para formar
uma ordem mundial do ponto de vista da pacificação. A partir da Segunda Guerra, mais uma variável entra para instabilizar essa questão da ordem mundial, que é a já consolidada União Soviética, e que se recusa a integrar uma ordem mundial onde eles manifestam e dizem assim, não, eu só consigo sobreviver se eu expandir essa ideia do comunismo para outras nações. Então a Internacional Comunista tenta fomentar revoltas em todos os países que fosse possível instabilizar o sistema capitalista. E aí surge mais uma variável, é que no meio de todo esse processo, nos países árabes, que já haviam tido seu protagonismo durante aquela invasão árabe na Península Ibérica, que tinham sido rechaçados exatamente ali por volta do século XVII, de volta para a África, eles, com a fragmentação de vários daqueles países que estavam controlados por França, Inglaterra, o Império Otomano, eles surgem como países que juntam a religião com o Estado, que é o que advoga o Islã. Então, o Islã também é uma nova força que volta a fustigar, vamos dizer assim, essa ordem mundial, porque eles de fato não aceitam que o mundo não esteja sobre esse manto divino do Islã, onde todos aqueles que não se tornem adoradores realmente dos mesmos ideais acabam sendo considerados infiéis. E aí se torna uma tensão permanente com esses países, o que vemos até hoje. O Henry Kissinger avança já aqui no século XXI, e isso é muito interessante, porque ele diz, olha, a partir do surgimento das armas nucleares, não é mais possível que simplesmente se limite a um conflito onde o uso da força, as mortes que são envolvidas compensam o objetivo daquilo. Ela extrapolou o domínio, o controle de quem detém as armas nucleares, como ele cita o físico Oppenheimer quando ele faz o teste em julho de 1945, a bomba de testes no deserto americano funciona, ele cita uma frase dizendo assim, agora somos a morte, não é? Nós criamos a morte. Então Henry Kissinger finaliza o livro mostrando que se por um lado, durante a Idade Média, prevaleciam as questões religiosas, o iluminismo traz aquela ideia da razão, a ideia da razão. Já nos séculos XIX e século XX, prepondera o quê? O nacionalismo, essas ideias nacionalistas. E, segundo o Kissinger, no século XXI, que vai fazer total diferença, é o domínio da tecnologia para conseguir instabilizar os inimigos, que são os crimes chamados cibernéticos, onde existe já uma divisão nos Estados Unidos que cuida só dos ataques cibernéticos, e eles concordam que o próximo conflito em escala mundial será iniciado através de um ataque no chamado cyberespaço, derrubando servidores, derrubando comunicação, seja de satélites, seja de telefonia, de dados. Por isso, o cuidado que os Estados Unidos estão tendo com o domínio que a tecnologia chinesa para o 5G possa ter. Algum tempo atrás, um representante dessa empresa chinesa no Brasil disse assim, olha, na parte de dados, de transmissão de dados, 40% dos equipamentos que estão instalados aqui são da nossa empresa. Se vocês não escolherem o 5G, vai levar uns 2 anos para vocês conseguir, de 2 a 4 anos, para vocês trocarem todos os equipamentos, porque são equipamentos que o chinês tomou cuidado de fazer com um protocolo de funcionamento chamado protocolo proprietário, ou seja, ele não
segue uma especificação dita, por exemplo, olha, esse é o sistema, você pode construir o seu equipamento, mas esse aqui é o padrão adotado por várias empresas que estão participando desse pool Não, ele faz um equipamento que só funciona ligado com os protocolos dele. Ou seja, se ele quiser desligar isso, ele de fato ele compromete toda a nossa infraestrutura de dados. A parte de voz segue por ondas de rádio e segue outros protocolos que são mais flexíveis. Mas na parte de dados, nós ficaríamos refém da tecnologia chinesa. Então eu recomendo, sinceramente, o livro do Henry Kissinger. Ele é muito bem documentado. Ele coloca de uma maneira muito nas páginas finais todas as referências. É uma leitura muito interessante, onde ele mescla os fatos históricos como um pano de fundo e usando esse encadeamento que eu citei desde da Guerra dos 30 anos até as guerras mais recentes, como a invasão ali do Afeganistão, ele vai costurando isso, mostrando que uma nova ordem mundial precisa de alguma maneira ser estabelecida, porque senão ele acha que realmente as consequências podem ser muito trágicas.